Com você, Thales. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Prazer inenarrável estar aqui falando com vocês, logo depois, inclusive, de uma pessoa de tamanho e envergadura que nem a Camila. Mas no dia de hoje a gente vai explicar um pouco sobre alguns insights que nós tivemos, não só na NRF, mas também ao longo do ano passado, com a Aposta Já. Eu vou explicar um pouco sobre o que é a Aposta Já. Mas nós atendemos aí uma média de 300 a 350 empresas hoje de maneira recorrente com a nossa estrutura da nossa startup. E com base nisso a gente conseguiu fazer alguma análise de mercado, conseguiu entender um pouco o que dói mais, o que dói menos para algumas empresas e levantar, junto com dados de outras pesquisas também, alguns pontos que são importantes para esse ano de 2024. E o primeiro deles que a gente chega à conclusão, de fato, é a importância dessa experiência do cliente. E aqui a gente subdivide a experiência do cliente em dois grandes grupos, um grupo num cenário micro e um num cenário macro. Quando a gente fala no cenário micro, é exatamente o que o Alfredo falou, são as pequenas experiências. E no nosso nicho de mercado, a gente entende que essas pequenas experiências elas estão muito atreladas à forma como você atende o seu cliente. Isso acaba corroborando nas experiências macro. A Aposta Já, na essência, é uma startup logística e a gente trabalha bastante com a conexão de quem vende na internet com quem compra na internet. E faz todo o trabalho desde a primeira milha até a última milha. E dentro dessa jornada, a gente acaba entendendo alguns pontos onde dói mais. E aqui eu posso dizer para vocês que até hoje de manhã estava gravando um episódio do podcast ali com o Alfredo, do Bora Varejo, e a gente versou bastante sobre isso, porque a cadeia de acontecimentos ela é B2B2C, para quem vende na internet. Quando você atende bem, principalmente a logística, né? Porque provavelmente, eu não sei, vocês que vendem na internet já devem ter sofrido com a ausência de um suporte ativo quando se fala de transportadora, ou até mesmo do correio, por mais que a gente trabalhe com ele de uma outra forma. Essa ausência desse suporte ela não vai te prejudicar única e exclusivamente em termos operacionais, mas também nessa ponta final que é o cliente consumidor. Então, quando a gente passa a dar um passo atrás na nossa experiência, na nossa operação como empresa e foca no desenvolvimento desse relacionamento, a cadeia de acontecimentos passa a ser sucessiva. Se você, como empresa, tem alguém que presta esse suporte de maneira ativa, por consequência, o teu cliente, ponta final, torna a comprar com você. Então, essas pequenas experiências, e na hora que você compra um pós-vendas, até mesmo quando, por exemplo, um objeto está extraviado, você consegue acesso à informação e entrega essa informação com celeridade, sem sombra de dúvidas, você passa a ter um ponto e um diferencial competitivo para outras empresas concorrentes tuas no mercado. Um segundo ponto que chamou bastante atenção, principalmente para mim, na minha pesquisa, foi a questão do social commerce. Para esse ano, entende-se que um dos principais objetivos de quem vende na internet, na difusão de conteúdo, não é única e exclusivamente o marketing propriamente dito, né? Aquela essência do tráfego pago, das campanhas, do mailing, assim sucessivamente. Mas também de saber explorar cada vez mais outras oportunidades e outros caminhos pelos quais o teu conteúdo pode gerar impacto em alguém. Então, principalmente nesse cenário da inovação, que é da onde eu venho, né? A gente entende no mercado da startup que a gente está sempre procurando resolver um problema antigo de uma forma nova. E aqui um dos maiores exemplos que a gente traz, que inclusive chamou muita atenção, pelo menos da nossa equipe, na hora que a gente foi fazer a pesquisa para a apresentação, é o marketplace que foi desenvolvido agora no YouTube. Então, na mesma proporção que você consome um conteúdo sobre determinado assunto, você já recebe a propaganda de uma empresa que está atrelada àquele tipo de conteúdo e você consegue também, dentro da própria plataforma do YouTube, fazer a compra desse produto, sem ter que passar para um link externo. Isso traz uma certa disrupção para quem vende na internet, porque você acaba conglomerando os principais pontos de interseção entre o teu cliente, na hora que ele vai tirar uma dúvida sobre o produto, e no momento da compra, se você facilita, você consegue encurtar o caminho da venda. Um terceiro pilar que a gente acredita ser bastante essencial para se prestar bastante atenção é o poder da análise dos dados. E aqui a gente entende essa análise dos dados de uma maneira online e offline. Quando a gente fala online, a gente está falando justamente daquelas informações que a gente consegue puxar, por exemplo, com o uso de uma inteligência artificial. Esse é um exemplo porque a partir do momento que você coloca um robô, ou até mesmo um formulário da maneira mais básica possível, eu particularmente sou um aficionado pelo mundo de criptomoedas, né? Então, lá a gente entende que muitos projetos, que por sua vez depois acabam virando tokens, geram formas de você conseguir ter acesso a determinadas informações que de maneira usual você não consegue.
E no formato online, você conseguir levantar as características do teu consumidor, mas não só ver os números, mas sim ter especialistas, ter pessoas que consigam, dentro da tua equipe, digerir essa informação e transformar isso em resultado, de fato é um diferencial. Parece o óbvio, mas hoje em dia é muito mais do que só pegar o número de empresas que você tem ali no teu, como stakeholders, ou até mesmo o perfil do teu consumidor única e essencialmente. E de maneira offline, a gente entende bastante que hoje, você construir um relacionamento com a tua equipe de forma que você entenda as dinâmicas do mercado, do teu público como um todo, correlacionando com aquilo que o online te entrega, permite que você tenha uma condição de trabalhar de maneira cada vez mais assertiva. E aqui entra muito, de novo, um tópico que a Camila bateu aqui praticamente a palestra inteira com muita ênfase, que é o uso da inteligência artificial. Cada vez mais e mais robôs, até mesmo empresas estão focando no desenvolvimento de tecnologias para que você consiga, mais rápido, mais célere do que o concorrente do teu lado, a chegar numa informação. Então, a gente entende que hoje, quem está na vanguarda dessas tecnologias, sem sombra de dúvidas, consegue trazer um resultado mais efetivo. Segurança cibernética, esse ponto, ele vale bastante a gente estressar os cenários, porque muito se fala do uso da inteligência artificial propriamente dito. Você conseguir botar ali uma tecnologia, você conseguir fazer com que ela vai lá e identifique qual que é o público que mais está destinado a comprar o teu produto. Ou até mesmo você encontrar uma empresa que faz mais sentido você desenvolver uma parceria ou não. Isso, na sua essência, é uma facilidade. Só que eu, particularmente como advogado de formação, em que pese hoje trabalhar numa startup de logística, não tem muito a ver, mas a gente acaba esmiuçando um pouco esse cenário e ainda atrás a respeito da segurança, não só legal, propriamente dita, mas dos efeitos colaterais que o mau uso, até mesmo o risco que o uso de determinadas tecnologias geram para nós como os consumidores totais, né? E esse tópico é um tópico muito interessante porque, assim, quando a gente vê um evento que acontece nos Estados Unidos, uma economia já desenvolvida, é muito romântico, é muito bonito a gente chegar aqui e falar do uso da inteligência artificial, que vai facilitar a vida de todo mundo, mas a gente não consegue ver as consequências disso nem no curto, nem no médio, tampouco no longo prazo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, vocês viram aqui, a Camila trouxe, você entra numa loja da Gucci e você tem uma experiência sensacional, sensorial, em todas as esferas que o ser humano consegue e não consegue interpretar. Só que quando a gente vem para a realidade do Brasil, onde as coisas elas são um pouquinho diferentes, vocês devem saber bem, hoje, o mercado brasileiro, para vocês terem uma ideia, é o maior mercado do uso indevido de dados vazados na internet. Os dados dos brasileiros hoje, é que a gente não tem acesso aos dados da China, né? Então é difícil a gente chegar nessa conclusão. Mas o mercado consumerista brasileiro hoje é o mercado que mais difunde dados de maneira ilegal. Então, às vezes, o uso dessas tecnologias, seja ela inteligência artificial ou não, gateways de pagamento, de maneira indevida na loja, no site, ou até mesmo dentro da empresa, pode gerar consequências não só para a empresa a título financeiro, mas também penal. Porque, inclusive, ano passado, ainda está em caráter de projeto de análise de lei, mas ano passado a gente teve o marco da inteligência artificial no Brasil, que regulamenta os passos entre aquilo que pode e o que não pode se utilizar. E assim como toda boa legislação no Brasil, ela é linda no papel, mas é difícil na prática. Então ainda é um cenário muito obscuro. Dentro do território nacional, como que a gente vai abordar esse assunto de maneira que venha casar com o que vocês, como empresários, precisam, com o que o mercado, como consumidor, precisa e com o que o legislador entende como aplicável ou não nessa realidade. A diversificação e inovação de produtos. Aqui é difícil até a gente conseguir usar um exemplo. Eu até estava sentado ali, estava pensando qual o exemplo que eu vou usar, qual o exemplo que eu vou falar. E eu acho que um dos mais interessantes que, de fato, trazem esse senso em relação ao que vale ou não vale a pena é realmente entender o mercado, assim como a Timberland fez, caso que foi apresentado na última palestra. Você entender o que o seu público quer, desenvolver um produto focado nesse público, até mesmo um outro que você não teve sequer experiência, analisar o mercado de uma maneira distinta, ou até mesmo desenvolver parcerias para que você traga o conceito de experiência, porque quando a gente fala de inovação de produtos, veja, a gente teve ali ano passado, principalmente no final do ano, na Black Friday, a gente, em termos de empresa, focou bastante no Customer Centric. Então, a gente investiu bastante não só em tecnologia, na Postajá, mas também em equipe para atender os nossos clientes. E nesse levantamento de informações, nas pesquisas que nós fizemos,
A maior necessidade que as empresas, pelo menos na nossa realidade de clientes, têm hoje é encontrar parceiros que estejam alinhados com aquilo que elas apresentam como uma cultura de mercado. E aí, quando a gente identifica que as parcerias elas podem, não só por intermédio de um collab da vida, você fazer um produto junto com uma outra marca, mas também trazer uma parceria com o intermédio de um serviço que traga a micro ou a macro experiência, isso para esse ano vai ser muito relevante. Justamente porque a gente vive hoje numa época onde a informação ela vem muito rápido. Veja, eu tenho 27 anos de idade. Jamais imaginei na minha vida em que você faria pesquisa de um conteúdo, receberia ele mastigado e pronto para você seguir o passo a passo num TikTok. Na minha época, como se eu fosse muito velho, eu pesquisava no Google e ainda tinha que fazer o trabalho de abrir o link, ler o texto e interpretar ele. Hoje eu só preciso ficar igual um vegetal, vendo o meu celular que a informação vem mastigada para mim. Então, nessa geração onde as coisas acontecem mais rápido, a forma com a qual você trata a jornada do teu cliente, seja você uma empresa que vende produto ou que vende serviço, é muito relevante. Justamente porque os micros e os macros impactos que você causa na experiência é muito importante. E hoje, quanto mais você traz a diferença e mais você faz algo legitimamente disruptivo ou até mesmo intensamente diferente, você causa esse impacto positivo. Parte de personalização e recomendações. Aqui, a gente meio que fala de uma maneira, como se eu fosse pescar de sarrafo agora no assunto. Justamente porque a gente entende que quem vende na internet, o seller como um todo, empresários como um todo, a gente sempre tem problemas para resolver, constantemente. A gente entende que, às vezes, o foco é... Eu até costumo dizer que ser empresário no Brasil, principalmente, é aquela história de você estar sempre equilibrando pratos. Às vezes, um está para cair, você vai lá e segura ele, depois você puxa o outro. E, à medida que a coisa vai avançando no aspecto mais tecnológico, a gente começa a perceber que, de fato, a tecnologia ela vem com o ímpeto de trazer determinadas facilidades e construir um relacionamento mais óbvio entre você e o mercado. E a gente, às vezes, acaba passando muito desprevenido, até mesmo de uma maneira muito incipiente, em pontos onde a gente precisa ter essa interseção entre a tecnologia e, de fato, aquilo que o teu cliente precisa. E aqui um dos pontos, até teve uma frase de um dos clientes nossos, lá da Postajá, que ele falou, que me chamou muita atenção, que é o seguinte: eu recebo no meu e-mail hoje uma média de 5 a 10 empresas por dia me vendendo produto. Esse empresário hoje é o dono do maior brechó online do Brasil, de luxo. Então, eu recebo uma média de 5 a 10 mailings direto de empresas querendo me vender produto. Mas nenhuma delas está preocupada comigo como cliente em saber o que eu preciso. Mas sim inventar uma dor que às vezes eu nem sei que eu tinha para me vender esse produto. E aqui entra essa interseção entre o que você de fato tem para oferecer e aquilo que de fato o teu cliente quer receber quando a gente fala de tecnologia. E aí, não menos importante, até porque o tempo já está acabando, questão da logística. Aqui a gente quer estressar um pouco o cenário quando se fala da logística, porque, basicamente, quando a gente entra nesse assunto, geralmente a logística é tida como tirar uma coleta do ponto A e levar no ponto B. Mas dentro dessa jornada existe uma série de detalhes, mas uma série de detalhes mesmo, que vai desde o motorista que vai lá, pega, quando ele vai, pelo menos na nossa estrutura, quando ele pega o celular com o aplicativo, espera aí, desculpa. Quando ele pega o aplicativo, ele lê a etiqueta, ali já se geram dados. Nessa informação, no nosso sistema, por exemplo, eu já consigo dizer para você, lojista, qual que é o estado que você mais está vendendo, o ticket médio do teu produto, o peso médio do teu produto e qual que é a taxa de sucesso entre você receber essa encomenda, receber a venda do produto e ter essa encomenda entregue. Isso no bipar de uma etiqueta. Então, quando a gente entende que a logística ela é uma cadeia de acontecimentos, que vai desde a venda no site até, de fato, o produto chegar na casa do seu cliente, você começa a entender o impacto que esse nicho de mercado em específico tem para quem vende. E aí, aqui, no ano passado, a principal dor que ficou latente a ser resolvida é: consumidores demandam cada vez mais rapidez e conveniência. Quantos de vocês aqui viram lá um frete que estava, por exemplo, pegar a nossa cidade, Curitiba. Você comprou um produto de uma empresa em Curitiba para vir aqui para São Paulo. Estava R$15 2 dias. Quantos de vocês, às vezes, optaram pagar R$30 para receber no dia seguinte? Seja o dobro, seja 5%, seja 10%, seja 20% a mais. Cada vez mais o consumidor ele quer essa experiência mais célere, ele quer essa experiência cada vez mais conveniente. Como, por exemplo, você ter um problema na hora de fazer a entrega e você ter acesso à informação.
ou até mesmo você precisar alterar o endereço da entrega. Hoje, se vocês encontrarem uma transportadora que tenha um processo facilitado entre você ter o ponto de destino para a entrega e no meio do caminho você ter que alterar, se você achar uma transportadora que faça isso com facilidade, é praticamente impossível, porque essa cadeia de acontecimentos que envolve esse processo de levar do ponto A ao ponto B é muito robusta, é muito complexa. E ali a gente acabou sintetizando muito do que é desenvolvido no mercado nessa frase, que quanto mais rápido, nem sempre melhor, mas quanto mais conveniente para o seu cliente, aí sim melhor. Então, é entender o cenário como um todo quando se fala de logística e chegar à conclusão de que nem sempre o preço e o prazo é o que importa, mas a experiência como um todo. E aqui, já para finalizar, só para explicar para vocês, porque certamente, diferente de outras empresas e outras pessoas que passaram aqui, muitos de vocês não conhecem a Aposta Já. Então, nós iniciamos a nossa estrutura há 10 anos atrás, como uma transportadora essencialmente, e ao longo dos últimos 2 anos e meio, nós viemos nos posicionando como uma logtech, uma startup para o mercado logístico. Então, nosso objetivo, sumariamente, é fazer o quê? Sempre proporcionar a melhor opção de preço ou a melhor opção de prazo, condicionando ao bom atendimento ao cliente hoje de quem vende. Justamente pensando, não só porque faz parte do contexto do que foi discutido no evento em Nova York, mas também porque é o que nós entendemos hoje como necessário, você proporcionar boa experiência. Então, por isso que rege o nosso serviço hoje, além de ter bons preços e bons prazos, se comparado ao mercado como um todo, é o conceito da gerência de contas, justamente porque nós entendemos que conseguir coletar o seu objeto e levar até o destino é importante, mas trazer informação e trazer essa boa experiência, não só para você, mas para o teu cliente que vende na ponta, para que compra de você, é de fato mais relevante. Então, nós desenvolvemos a empresa nesse sentido e, assim, como todo mundo que vem aqui explica um pouco mais sobre quem é e sobre a empresa, a gente convida vocês a conhecer a Aposta Já, conhecer o nosso case, entender um pouco mais sobre o que nós fazemos, entender um pouco mais sobre o que nós estamos trazendo para o mercado, porque esse ano de 2024 a gente acredita muito que a Aposta Já, lá vocês vão ouvir falar bastante da gente. Não só porque a gente já está garantido nos principais eventos para o mercado de varejo, e-commerce como um todo, assim como o evento que hoje nós estamos, mas também porque a gente entende, no fundo, como bom empresário, eu entendo que a gente está no caminho certo. Porque desde o ano passado a gente insiste bastante na experiência do cliente, por exemplo. E para mim é um prazer inenarrável poder ouvir aqui de bocas de pessoas com uma envergadura muito maior que a minha, que hoje a essência para 2024 no varejo é a experiência do cliente. Então, pode ter certeza, anotem o nome dessa empresa que vocês vão ouvir falar bastante na gente. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. E se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Valeu, Thales. Valeu, meu irmão. Show de bola. Aposta Já, otimizando entregas, conectando negócios.